Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B na EMEB Nazaré e professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Essa aula está sendo gravada para tratar do assunto fatoração por agrupamento. Esse assunto está tanto no segundo banco de atividades de Itatiba como no terceiro banco. Então, está no segundo e está no terceiro banco, tá bom? Antes de começar a aula, queria deixar um breve recado. Fiquem em casa e cumpram o isolamento social para que essas aulas possam voltar um quanto antes e para que, enfim, a normalidade também possa voltar o quanto antes, tá bom? Antes de começar a falar, da fatoração por agrupamento, eu queria corrigir algo que eu fiz no último vídeo e que, na verdade, está um pouco errado, né? Eu esqueci de fazer uma coisinha, tá bom? Então, vamos voltar aqui para trás para fazer a correção, né, do que eu tinha feito no último exercício da aula passada, que foi a aula sobre fator comum em evidência. Bom, na aula passada, na hora de fazer a fatoração dessa expressão, o que eu fiz? Eu comecei fatorando o número 4, fatorando o número 12, né, decompondo esses dois números. O 4 ficou como sendo 2 vezes 2, e o 12 ficou como sendo 2 vezes 2 vezes 3, né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Depois que eu fiz a decomposição dos números, né, eu fiz a decomposição da expressão toda. Então, 4 é 2 vezes 2, o x quadrado é x vezes x, e aí eu só copiei o y. E aqui não tinha muito o que fazer, é só x vezes y mesmo, né? Depois de fazer a decomposição dos números e da expressão toda, aí eu coloquei os fatores em evidência, né? Aí eu pus em evidência. Então, eu coloquei o 2 naquela ocasião, coloquei o 2 também, porque ele aparece, né, tanto aqui como aqui. O 2 é comum às duas expressões. Naquela ocasião, eu também tinha colocado o x em evidência, porque ele também é comum às duas expressões. Mas eu havia me esquecido do y, que também é comum às duas expressões. Então, eu também tinha que ter colocado o y em evidência. Então, aí, gente, se eu coloco em evidência esses 4 fatores aqui, né? A hora que eu coloco esses 4 fatores em evidência, bom, aí eu já posso multiplicar o 2 pelo 2, ao invés de escrever 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. E aí, né, além disso, deixa eu só subir um pouco, além disso, além do 2 vezes 2, 4, eu tenho o x e o y para ser postos em evidência. Então, 4xy vai em evidência, ok? E aí depois eu completo, né? Depois que eu coloco os fatores em evidência, eu completo com vezes, abre parênteses. O que sobra da primeira parcela quando eu tiro o 2, o x e o y? Bom, só sobra o x. Menos o que sobra da segunda parcela quando eu tiro o 2, o x e o y? Só sobra o 3, ok? Então, finalmente aqui, né, tá correto, né? Agora sim a fatoração está correta, a resposta é 4xy vezes, abre parênteses, x menos 3. Fecha parênteses, tá bom? Essa era a correção que eu queria fazer. Agora, feita essa correção, a gente pode sim falar, né, sobre a nossa fatoração por agrupamento. Essa fatoração por agrupamento, gente, ela é muito parecida com pôr em evidência. Na verdade, a fatoração por agrupamento, ela funciona exatamente como pôr em evidência, só que a gente vai colocar em evidência 2 vezes, ou melhor, 3 vezes, tá bom? Então, vamos para um exemplo, vamos para esse primeiro exemplo aqui, para entender mais ou menos como é que funciona essa fatoração por agrupamento. Geralmente, gente, quando a gente estiver falando de fatoração por agrupamento, ele vai dar uma quantidade par de parcelas, né? Então, aqui eu tenho 4 parcelas, aqui eu também tenho 4 parcelas. E como que vai funcionar? Bom, a gente vai, geralmente, para as 2 primeiras parcelas e tenta encontrar um fator comum que pode ser posto em evidência. Então, aqui, né, nessas primeiras 2 parcelas, eu posso colocar, por exemplo, em evidência o fator comum A.
tá bom? Posso colocar o fator comum A, porque tem A nessa primeira parcela e A nessa segunda parcela. Então, nessas duas primeiras parcelas, para começar o nosso agrupamento, eu posso colocar o A em evidência. Então, vamos colocar o A em evidência. Coloquei o A em evidência aqui. Para finalizar, né, essa parte de pôr em evidência aí, eu coloco o vezes, abro parênteses, o que sobra da primeira parcela quando eu tiro o A é o x, e o que sobra da segunda parcela, né, mais aqui, o que sobra da segunda parcela na hora que eu tiro o A é o y. Então, A vezes x menos y. Começamos o nosso agrupamento. O segundo passo agora, gente, é ir para as duas parcelas que restaram e tentar também encontrar um fator comum em evidência. Aqui está claro, né, que nessas duas parcelas o fator comum em evidência é o B. Ok? Então, eu posso pôr, né, o B positivo aqui em evidência. Posso colocar o mais B em evidência. Ok? Então, vamos terminar lá. Ó. Mais B, coloquei o B em evidência agora. O que sobra, né? Depois de colocar em evidência, eu coloco sempre o vezes, abro parênteses. O que sobra da primeira parcela aqui, né? Quando eu tiro o B, é x. E o que sobra da segunda parcela, quando eu tiro B, é y. Ok? Então, o que eu fiz até agora? Eu coloquei em evidência um fator comum nas duas primeiras e coloquei em evidência um fator comum nas duas últimas. Certinho? E aí, gente, olha que coisa engraçada, né? Quando eu coloquei em evidência esses dois fatores em comum aí, apareceu aqui agora, olha, na primeira parcela apareceu um x mais y. E na segunda parcela também apareceu um x mais y. Então, mais uma vez, eu posso colocar em evidência. Né? Agora, o que eu posso colocar em evidência, o que essas duas parcelas têm em comum, é o fator x mais y. Então, é ele que eu vou pôr em evidência agora. Tá vendo? Então, eu usei evidência 3 vezes. A primeira nas duas primeiras parcelas, a segunda nas duas últimas, e a terceira vez eu estou usando agora porque apareceu um novo fator comum em evidência nessas duas parcelas. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar o x mais y em evidência. Aí, né, eu coloco um vezes e abro um parênteses. O que sobra da primeira parcela quando eu tiro o x mais y, que eu coloquei em evidência? Bom, sobra o A. Mas, o que sobra da segunda parcela quando eu tiro o x mais y? Sobra o B. Tá bom? Então, aí eu fecho parênteses e terminou, gente, a minha fatoração. Tá vendo? Eu escrevi, lembra o que é fatoração? Escrever como multiplicação. Escrevi como multiplicação. Ficou x mais y vezes A mais B. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa resposta final. Tá bom? Essa expressão aqui é a mesma que essa. Se você sair distribuindo aqui, você vai ver que você vai voltar justamente aqui em cima, tá bom? Então, o agrupamento é isso, é colocar em evidência, geralmente, 1, 2, 3 vezes, tá bom? Então, agrupamento nada mais é do que pôr em evidência uma série de vezes, tá bom? Ok, agora, galera, vamos para o exemplo B, para o segundo exemplo, perdão, que ele é um pouquinho mais complicado, tá bom? Ele é um pouquinho mais complicado, mas, enfim, o princípio é o mesmo. Só que antes da gente começar, de fato, aí, a fatorar a minha expressão, né, a colocar em evidência, antes de começar a colocar em evidência, é conveniente aqui, né, aparece um x², aparecem uns números que não são primos, aqui tem um número que não é primo, é conveniente a gente decompor essa expressão primeiro, né? Então, assim, por exemplo, o x², a gente sabe, né, que ao decompor ele,
eu fico com x vezes x. O 7x não tem muito o que decompor, né? Então vai ser só menos 7 vezes x. O 2yx aqui também não tem muito o que decompor, né? Então vai mais 2 vezes y vezes x. Menos. O 14 aqui, eu tenho como decompor, né? Por quê? Por que eu não decompus o 7? O 7 é primo, né? Por que eu não decompus o 2? O 2 é primo. Então, a hora que eu fosse fazer a decomposição, né? Não ia mudar nada. Mas aqui o 14 não é primo. Então, a hora que eu for fazer a decomposição, vai mudar alguma coisa. Certinho? Então, eu vou decompor o 14 aqui do lado rapidamente. A gente começa fazendo divisões pelos primos, né? E o primeiro número primo é o 2. 14 dá para dividir por 2? Dá. Então, eu coloco o 2 aqui e faço a divisão. 14 dividido por 2 dá 7. Aí, ainda dá para dividir por 2? Não. Então, eu vou para o próximo primo, 3. Dá para dividir por 3? Não. Então, eu vou para o próximo primo, 5. Dá para dividir por 5? Não. Eu vou para o próximo primo, que é o 7. Dá para dividir por 7? Dá. Então, coloco o 7 aqui e dá 1. Ou seja, 14, né? 14 pode ser escrito como 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Então, eu vou colocar 2 vezes 7 aqui, né? O 14 eu escrevi como 2 vezes 7. Agora eu vou escrever o vezes y, tá? E aí, depois que eu fiz essa decomposição, primeiro, agora sim eu posso começar a colocar os fatores em comum em evidência, né? Para a gente fazer o nosso agrupamento. Então, eu venho aqui nas duas primeiras parcelas e busco um fator comum em evidência. No caso, é o x, o fator que pode ser colocado em comum nessas duas primeiras parcelas. Então, se eu coloco o x em evidência, né? Como que eu concluo aí o pôr em evidência? Coloco vezes, abro parênteses, sobra o x da primeira parcela, menos, sobra o 7 da segunda parcela, na hora que eu retiro o x aqui. Tá bom? Aí vamos para as duas últimas parcelas. O que eu posso pôr em evidência nessas duas últimas parcelas? Eu posso colocar o 2, porque aparece em ambas. E eu também posso colocar o y em evidência. Ok? Posso colocar o 2 e o y em evidência. Então, vamos colocar aqui, ó, mais 2y em evidência. E aí, o que sobra, né? Eu coloco vezes, abro parênteses. O que sobra da segunda, dessa parcela aqui quando eu retiro o 2y? Sobra o x. E o que sobra dessa parcela aqui quando eu retiro o 2y? Bom, sobra o menos 7. Ok? E aí, para finalizar, galera, é só lembrar aqui, ó, que agora que eu coloquei em evidência, né, nessas duas primeiras parcelas e nas duas últimas parcelas, vai dar para pôr em evidência mais uma vez, ó. Pôr em evidência na primeira parcela resultante aqui o x menos 7. E na segunda parcela resultante aqui também dá para pôr em evidência o x menos 7. Então, eu vou colocar o x menos 7 em evidência, porque ele aparece como fator comum nas duas parcelas. Coloco vezes. Abro parênteses. O que sobra da primeira parcela aqui quando eu tiro o x menos 7? Sobra o fator x. O que sobra da segunda parcela quando eu retiro o x menos 7? Sobra o fator mais 2y. E aí, gente, finalizou a nossa fatoração, né? Porque eu lembro de escrever, fatorar é escrever como multiplicação. Acabou aqui, né, a fatoração daquela expressão. E aí é isso, gente. Essa coisa de agrupamento, então, no final das contas, é pôr em evidência várias vezes, né? E, enfim, geralmente é assim que se faz. A gente olha para as duas primeiras parcelas, põe em evidência. Olha para as últimas duas parcelas, põe em evidência. Depois vai dar para pôr em evidência mais uma vez e aí finalizou. Geralmente é esse o processo, tá bom? Mas antes de sair colocando as coisas em evidência, a gente decompõe, né, a expressão que ele dá no exercício. Claro, né? Se for necessário. Aqui foi necessário, né? Porque eu tinha um x², tinha um número que não era primo, né? O 14. Aqui em cima,
não foi necessário, porque não tinha potência nenhuma, né? E também não tinha número que não era primo, só tinha letra, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, me procurem. E até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.